Então, como eu falei, esse mês de março, depois que a gente fez a introdução de alguns modelos, né? Agora vamos fazer os 16 conteúdos, introdução dos 16 conteúdos. Né? Então, nós vamos fazer assim, mais ou menos, seguindo do geral para o mais particularizado. Então, a gente vai começar com a Bíblia, que é o mais geral, depois a gente vê religião, depois filosofia, e o mais concretão é o negócio, tá certo? Bom, então, nós vamos começar com a Bíblia, né? Com a introdução da Bíblia. A Bíblia é o livro mais famoso do mundo e pedra angular da civilização ocidental, tá certo? No oriental não é assim, no ocidental é a pedra angular. Foi traduzida para mais línguas que qualquer outro texto da história e continua a ser a obra mais publicada desde a invenção da imprensa. Os cristãos do mundo todo consideram uma escritura sagrada, a palavra escrita de Deus, gerada por inspiração divina, não é assim? Ela vem influenciando a arte, a linguagem, a música, a literatura, né? Há mais de 2000 anos. Na verdade, a história da arte ocidental não poderia ser plenamente entendida sem pelo menos algum conhecimento da Bíblia. Seus ensinamentos também influenciaram desenvolvimentos sociais, econômicos, políticos, contribuindo para a ênfase da civilização ocidental no valor do indivíduo, mais que no Estado. São tema de estudos acadêmicos, de crentes e também de céticos, hein? E suas palavras são fonte de consolo, desafio em púlpitos de todos os continentes. Não dão sermão, esse negócio todo. Então, nós vamos ver alguns pontos hoje. Vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, vamos começar. Movidos por Deus é um deles, Livro dos Livros é outro, Gênero literário é o terceiro, quarto é o Temas-Chaves, quinto é análise inicial, perspectivas atuais é outro, estudo laico. Não sei se são 6 ou 7. Né? Bom, vamos por Movido por Deus. Então, hoje, eu pretendo fazer textos curtos, mas hoje não dá para fazer curto, entendeu? As introduções, em geral, não dá para ser curto. Então, mês de março não vai ser tão curto. Agora, a partir de abril, já vai ser mais curto. Movidos por Deus. A Bíblia é uma coletânea de 66 livros escritos por cerca de 40 autores, hein? Que viveram em 3 continentes, na África, na Ásia e na Europa, ao longo de 1400 anos, que foi de 1200 a.C. a 100 depois de Cristo. Esses autores se acreditavam, né, movidos por Deus, a escrever a palavra do Senhor. No século I a.C., a maioria dos judeus reconhecia os 39 livros da Bíblia hebraica, compostos em hebraico ou em aramaico, com uma palavra escrita de Deus. As escrituras são do latim chamado Escritura, né? Mais tarde, as igrejas cristãs do século I e II depois de Cristo reconheceram de modo similar os 4 evangelhos e uma série de cartas apostólicas escritas em grego, com a palavra de Deus junto às escrituras hebraicas anteriores, entendeu? Então, dos 66 livros, 39 são judaicos, né? Então, o Antigo Testamento. Esses textos chegaram ao leitor moderno por um sistema de transmissão e tradução que começou com os antigos israelitas. Já no século III depois de Cristo, estudiosos comparavam cópias e traduções da Bíblia hebraica. O processo continua hoje entre especialistas que comparam cópias de textos bíblicos recém-descobertos, tem uns que estão recém-descobertos, né? Para estabelecer um texto crítico do qual as traduções são feitas. A tradução mais famosa em inglês é a chamada Bíblia do Rei Jaime, publicada em 1611. O livro da Bíblia tem como referência a Nova Versão Internacional, uma tradução em inglês de 1978, que busca tornar o texto compreensível a leitores modernos. Bom, isso é o Movido por Deus.
Um outro ponto que eu gostaria de tocar seria o livro dos livros. Os 66 livros da Bíblia cristã se dividem em duas grandes seções. A primeira é o Velho Testamento, que são as escrituras hebraicas, como eu falei, do judaísmo, também chamado Tanakh, né? Que compreende 39 livros, escritos para a antiga nação de Israel. Ela começa com os 5 livros da lei. A Torá, que vai do Gênesis ao Deuteronômio. Esse último Deuteronômio, que é o 5º livro, esse Pentateuco são 5 livros, né? Penta, 5. Esse Deuteronômio o último dele, que é o Deuteronômio, é o livro escrito por Moisés. Tá? Então, ela começa com os 5 livros da lei, seguido dos livros históricos, que vai de Josué a Esther. Embora arranjados mais ou menos em ordem cronológica, esses livros foram escritos em épocas diversas. Por exemplo, é provável que os Salmos tenham sido redigidos bem cedo. Já Isaías e Amós são de uma mesma época posterior. O terceiro grupo são os livros poéticos, de Jó ao Cântico dos Cânticos, seguido pelos profetas maiores. O que quer dizer isso? Com o sentido de livros grandes, né? Que vai de Isaías a Daniel, por exemplo, e pelos profetas menores, livros pequenos, de Oséias a Malaquias. Esses livros são tidos como sagrados tanto por cristãos quanto por judeus. Um pequeno conjunto de livros referido como apócrifos, né? Que no latim quer dizer escondidos, ou deuteronômicos, são incluídos no Velho Testamento pelos católicos e pelos cristãos ortodoxos orientais. Esses livros 7, com os de Daniel e Esther, foram escritos originalmente em grego a partir de 400 a 300 anos antes de Cristo. Não são considerados escrituras pelos cristãos protestantes, né, para ser mais, e pelos judeus, que negam que esse livro tem alguma palavra profética de Deus, as características das escrituras, durante o período em que foram escritos. O Novo Testamento compreende as escrituras cristãs. São 27 livros aceitos por todas as denominações cristãs como a lista completa dos livros do Novo Testamento. O título Novo Testamento vem da profecia de uma nova aliança, o Novo Testamento, né? Que Deus concederia a seu povo. Isso foi escrito por Jeremias. A maioria dos 27 livros do Novo Testamento foi escrita no século I depois de Cristo pelos apóstolos de Jesus, né? Embora alguns livros, como Hebreus, sejam anônimos. Eles foram escritos para as igrejas e indivíduos cristãos espalhados na metade oriental do Império Romano. O primeiro grupo de livros é formado pelos 4 evangelistas, né? Os 4 evangélicos seriam Mateus, Marcos, Lucas e João, que apresentam a vida e a pregação de Jesus como a realização das profecias do Velho Testamento, que anunciavam um Salvador para Israel e as nações. O livro Atos dos Apóstolos descreve a difusão da mensagem sobre Jesus nos 30 anos após a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, enquanto as cartas do Novo Testamento, ou epístolas, são divididas em epístolas paulinas, né, de Romanos a Filemão, e epístolas gerais, de Hebreus e Judas. Não, de Hebreus a Judas, não aquele Judas Iscariote. O texto final do Novo Testamento é o livro do Apocalipse. Um outro ponto são gêneros literários. Há muitos tipos de literatura nos 66 livros da Bíblia. Relatos históricos, genealogias e textos legais respondem pela maioria dos livros da lei históricos do Velho Testamento. Os livros poéticos contêm provérbios, lamentações, louvores e até preces pelo julgamento dos iníquos. O capítulo mais longe da Bíblia é um poema, que é o Salmo 119. Para vocês terem uma ideia, cada uma de suas 22 estrofes tem 16 versos, que começam com uma das 22 letras do antigo alfabeto hebraico. Os livros proféticos incluem parábolas, relatos históricos, cânticos e visões. Os evangelhos são um gênero literário singular, que abarca discursos, sermões, argumentações, visões, milagres, muitas vezes interpretando eventos da vida de Jesus como a realização das profecias do Velho Testamento. Os judeus não entram nessa, não, né?
Ainda não veio o Messias. Nas cartas do Novo Testamento, há ensinamentos, estímulos e até admoestações. Muitos usam recursos literários comuns na literatura grego-romana do século I depois de Cristo, como lista de vícios e virtudes, códigos domésticos, instruções relativas a relações familiares e abordagem localizada de questões morais. Finalmente, a forma mais difícil de literatura na Bíblia são os textos apocalípticos, encontrados no livro de Daniel e Ezequiel, do Velho Testamento, e no Apocalipse, do Novo Testamento, que foi pelo João, né? Esses textos altamente simbólicos descrevem o triunfo de Deus sobre os iníquos e o reconhecimento dos justos. Acho que é o terceiro ponto seria o quarto. Quarto ponto, temas chaves. A Bíblia começa com a criação do mundo e da humanidade. O paraíso original, isso quer dizer, começa porque é organizado assim, certo? Mas então, a Bíblia começa com a criação do mundo e da humanidade. O paraíso original indica a intenção de Deus para a humanidade. Viver uma relação plena e alegre com Deus e os outros cuidando do seu mundo, o mundo de Deus. Esse objetivo é questionado, porém, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, trazendo ruína e decadência a si mesmo e à criação, essa queda introduz a tensão central da narrativa bíblica. A santidade de Deus exige que a humanidade pecadora seja julgada, mas o amor divino pede a restauração da humanidade e a consecução do propósito de Deus para a criação. O restante da Bíblia é ocupado resolvendo essa tensão, culminando no Novo Testamento com a realização da profecia do Gênesis, de alguém que esmagará a cabeça da serpente e anulará a maldição do julgamento de Deus sobre o homem e a terra. Com frequência, Deus persegue seu objetivo, né? Fazendo alianças com a humanidade, como a que fez com Abraão, com Moisés, com Davi. Deus prometeu a Abraão que seus descendentes seriam uma grande nação, que é de Israel, e que um descendente em particular abençoaria todo mundo. Aí que está o problema. Para Jesus não é, né? Para os judeus. E que um descendente em particular abençoaria todo mundo. A aliança mosaica, também chamada Lei de Moisés, foi dada por meio de Moisés à nação de Israel, fixando os termos de sua relação com Deus. Pela aliança com Deus, com Davi, aliás, um dos seus descendentes se assentaria no trono de Israel para sempre. Os cristãos acreditam que essas alianças convergem para a vida de Jesus, que afirmou que as Escrituras falam de mim, está em João. E explicou como Moisés e todos os profetas apontavam para ele, Jesus, que foi falado em Lucas. A fraqueza humana é um tema recorrente na Bíblia. Mesmo os maiores líderes são apresentados como falhos. Jacó é um mentiroso, manipulador. Sansão fornicou com Dalila. Davi cometeu adultério com Betseba, né? E matou o marido dela para cobertar isso. E até os profetas Elias e Jeremias quiseram fugir a seu chamado. Não podemos esquecer de Pedro também, que negou Jesus, não foi isso? Deus usa o fraco para confundir o forte. Ele faz de seu povo escolhido, Israel, uma nação escrava de seu libertador, que foi Moisés. Um assassino, né? De mulheres estéreis, mães, né? Quem a gente conhece? Sara, Ana, né? E a de um pastor, um rei Davi. No Novo Testamento, Deus usa assassinos, que foi Paulo. Paulo foi um assassino, né? E líderes fracassados, que foi Pedro, né? Para espalhar os ensinamentos de Jesus. Um outro ponto que é a análise inicial. Tradicionalmente, os estudiosos judeus, ou rabis, se concentraram na memorização de escrituras hebraicas, assim como em debates sobre sua interpretação e aplicação à vida judaica. Em contraste, os primeiros estudiosos cristãos, na maioria pregadores, analisavam o modo como as escrituras falavam de Cristo. Muitas ferramentas usadas por esses eruditos ainda são populares.
Elas incluem exames da gramática, análise da escolha de palavras, com uma relação, por exemplo, entre a Páscoa e a Paixão. Alguns, como Clemente, que foi de 150 a 215 depois de Cristo, e Agostinho, Santo Agostinho, 354 a 430 depois de Cristo, adaptaram a filosofia pagã para ajudar a ler as Escrituras. Os estudiosos cristãos tendiam a ver dificuldades e diferença nas Escrituras como fontes frutíferas de conhecimento para aqueles com fé suficiente para analisá-las em profundidade. Nos séculos 2 e 3 depois de Cristo, esses eruditos buscaram entender como poderia haver um só Deus. Como poderia haver um só Deus se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos Deus, e, no entanto, distintos? O debate de 200 anos sobre isso, que considerou todas as afirmações bíblicas sobre o tema, levou por fim a doutrina cristã de quê? Da Santíssima Trindade. Um penúltimo ponto seria perspectivas atuais. Os estudiosos de hoje, usam muitas das ferramentas dos antigos, analisando, por exemplo, a amplitude e significado de amor ao longo da Bíblia e na literatura grega da mesma época. Alguns reafirmam as conclusões cristãs antigas sobre a Escritura, enquanto outros têm visão cética e buscam confirmações externas, evidências físicas ou registros históricos, antes de aceitar os relatos bíblicos de eventos. Por exemplo, alguns eruditos rejeitaram o relato bíblico de Davi como fundador de uma dinastia real até a descoberta da estela, quando descobriram essa estela, chamada Tel Dan, na norte de Israel, em 1993. Esse monumento de batalha, erguido cerca de 200 anos após a época de Davi, fala em um rei arameu que celebrou vitória sobre a casa de Davi. Em casos assim, alguns estudiosos cristãos céticos e dotados de um método científico usam evidências históricas para dar base à sua teologia e desenvolver conclusões sobre a legitimidade da escritura bíblica. Os que têm visão de mundo naturalistas, afirmando que as coisas resultam de causas naturais, em geral rejeitam alegações de intervenção divina na história. Como resultado, os estudos céticos modernos muitas vezes adotam a abordagem arqueológica da Bíblia, em que se põe de lado os erros percebidos para expor verdades subjacentes. O último ponto é sobre o estudo laico. O estudo da Bíblia não é domínio exclusivo de eruditos e clérigos. Clérigos são aqueles sacerdotes que realizam cultos. O estudo da Bíblia não é domínio exclusivo de eruditos e clérigos, podendo lançar luz sobre a compreensão do leitor médio. Hoje, numerosas traduções da Bíblia colocam os livros sagrados do judaísmo e do cristianismo nas mãos de qualquer leitor. Ainda que certos livros sejam mais difíceis de ler que os outros e a história dos evangelhos seja mais empolgante que genealogias e códigos legais, aqueles que o lerem com cuidado acharão sabedoria, inspiração e esperança em suas páginas. O livro da Bíblia se destina a ajudar os leitores a entender mais do mais importante dos livros. Tá? E assim, em 20 minutos, a introdução sempre vai ser um pouco maior mesmo, mas eu vou ver se nos outros eu vou fazer coisas menores. Mas as introduções, amanhã a gente vai fazer a introdução das religiões, no domingo, na segunda já é da filosofia. E assim, no mês de março, a gente varre os 16 conteúdos. Está ficando mais claro assim? E um dos temas que a gente está abordando isso aí, um dos temas é uma introdução. Mas o próximo da Bíblia, o tema vai ser sobre o Gênesis. Entendeu? Aí tem vários tópicos, não é um só. São 7 tópicos. Entendeu como é que é? Então, o conteúdo chamado Bíblia vai ter como próximo tema o Gênesis, e esse tema vai ser abordado em 7 tópicos. A gente sempre vai começar, qualquer que seja o tema, a gente começa com uma introdução. Essa que nós fizemos foi a introdução do conteúdo. Mas em cada tema, a gente vai ter uma introdução do tema. Entendeu?
Tudo certo? Vamos ver se tem alguém que está querendo saber alguma coisa a mais. Eu não estou vendo aqui, não. Sim. Está vendo também, não? Né? Bom, então até amanhã, tá bom? Vamos lá. Anota aí que eu não sei qual é o horário, mas deve ser 7 horas da noite. Se não for. Se não tiver jogo do Fluminense, é 7 horas da noite. Como é que você sabe disso? Se tiver jogo do Fluminense, aí é antes ou depois. Sabe tudo essa mulher, cara? Pô, não sei como é que é. Tá bom? Até logo.